Bom dia, nono ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, que estejam saudáveis, que a família de vocês estejam bem também. Nesta manhã de segunda-feira, vamos lá para mais uma apresentação da aula de ciências para o dia 7 de dezembro de 2020, segunda-feira, turma 902, professora Estela Salles com vocês. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre ondas. Um dos espetáculos mais famosos e incríveis durante as competições esportivas é a ola da torcida. É muito lindo ver um estádio lotado, repleto de pessoas, e essas pessoas, esses torcedores, ou num show, né, como queiram, essas pessoas que estão lá fazerem aquela ola, que você olha de fora, você vê uma onda sendo criada. Visto de longe, a impressão é que a massa humana se move toda para um lado das arquibancadas, mas sabemos que isso não é verdade. Cada torcedor se move na direção vertical e apenas quando recebe o sinal, cada integrante da torcida responde à perturbação e, por assim dizer, oscila em torno de sua posição de equilíbrio, de modo que o que se desloca na arquibancada não são os torcedores, mas o sinal ou a perturbação. As ondas, né? Assim como as ondas são perturbações que se propagam em um meio. Na propagação, apenas a energia ela é transportada, não havendo transporte de matéria. Podemos ver isso quando se joga uma pedra numa poça de água, como a gente vê aí, ó. Uma pedrinha ou um objeto qualquer criou uma perturbação no equilíbrio da água, e essa perturbação ela se propagou, foi se propagando, foi sendo transportada essa energia para o lado de fora, ok? Isso é uma onda. As ondas no cotidiano. As ondas estão sempre presentes nos mais diversos fenômenos e situações do cotidiano. Temos no som do violão, quando esse som ele se propaga em forma de onda. Temos no reflexo de uma paisagem, que esse reflexo ele se propaga, né, na água, né, dessa paisagem, e numa radiografia, que a imagem ela se propaga. Isso são alguns no cotidiano. Fora aquela pedrinha, né, no lago, no riacho, na poça. Quem nunca fez isso e viu a oscilação que dá? Essa perturbação, né? Natureza das ondas. As ondas podem ter natureza mecânica ou eletromagnética. Ondas mecânicas são as ondas que necessitam de um meio material para se propagarem. Resultam de deformações provocadas em meio elástico. Transportam energia mecânica. Exemplo, as ondas em corda, ondas na superfície de um líquido, ondas sonoras, ondas sísmicas e etc. Tá ok? Então aqui no exemplo embaixo nós temos um indivíduo que amarrou uma corda numa árvore. E ele começa a oscilar, a balançar, a sacudir essa corda, que ela cria oscilações, tá? Que é uma perturbação no movimento, criando ondas. Tipos de ondas. Temos ondas unidimensionais, quando se propagam numa só direção. Uma dimensão que é 1D. Exemplo, som se propagando numa linha, ondas em uma corda e etc. Temos as ondas bidimensionais, que é quando se propagam ao longo de um plano. São duas dimensões, 2D. Nós temos o primeiro exemplo lá foi a corda, e o segundo exemplo aqui, né, são as ondas na superfície da água. Aquele objeto ou uma gota d'água que cai ali naquela superfície, cria essa ondulação. São duas dimensões, 2D. E nós temos também como tipo de onda as ondas tridimensionais, que quando se propagam em todas as direções, que a gente chama 3D, 3 dimensões, que são as ondas sísmicas, ondas sonoras, que era o som no ar, e etc. Aqui nessa imagem nós vemos o centro do epicentro, que é o centro de um tremor, tá ok? De um terremoto, pode dizer assim. Aquele epicentro ali, aquele tremor, ele cria uma ramificação de perturbações, que vai em todas as direções. Nós chamamos de 3D. Componentes de uma onda. Nós temos a imagem aí, tá? Temos o deslocamento, a onda e a distância. E nós temos o comprimento da onda e a amplitude. Escutem só, tá? O comprimento da onda e a amplitude,
elas são grandezas características de uma onda, tá? A gente pode definir por essas características, o comprimento e a amplitude. A distância entre duas cristais, ou dois vales, né? Cristais não, cristas, são as partes de cima, onde estão as duas setas, tá? E os vales são embaixo. Consecutivos, tá? As ondas dos cristais ou vales é o comprimento da onda, de um para o outro. De uma ponta para outra, a gente dá o comprimento da onda, que é representado pela letra grega que está aí ao lado, que se lê lambda. E a amplitude da onda, ou seja, a altura de cristais, né, que é a altura que ela vai do cristais ou do vale, desde o eixo da onda, tá ok? Então, essas são as grandezas dos componentes da onda, o comprimento e a amplitude. Ok, queridos? Atividade rever e aplicar da página 281. Façam, respondam, que em breve nós voltaremos com as correções. E eu aguardo por vocês lá no nosso espaço Classroom, tá ok? Em todos os dias de aula, segunda e quarta-feira. Eu aguardo por vocês, tá bom, queridos? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um beijo.